Bom dia, nós aqui, pais do conselho, estamos aqui para dar um feliz dia dos pais e dedicar uma escritura, em 1 Reis 2, de 1 a 3. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Nós pais temos um grande desafio e um papel importantíssimo dado por Deus, o papel de cuidar da família, de liderar a nossa casa e nossos filhos. Então, queremos hoje fazer essa pequena homenagem e desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Ele sente a minha dor, me perdoa por amor, remove as tentações que envolvem emoções. Um amigo. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Me alegra no viver, me dá olhos pra eu ver o caminho, um algo mais, me conduz à sua paz. Um abrigo. Eu me apego a este amor que me conquista com seu valor. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Ele firma meu andar, me dá forças pra lutar, me segura em sua mão, me mostrando a direção. Um auxílio. E eu me apego a este amor que me conquista com seu valor. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai.
amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Bom dia, irmãos. Esse é o momento das ofertas. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão que eu tive essa semana. Enquanto eu estava caminhando, eu vi adesivo no carro que estava com a seguinte frase: resposta de oferta e dízimo. Inicialmente eu fiquei bem incomodado com essa frase, achei meio que a ideia de troca, né? Como a pessoa oferta, ela dá o dízimo, então Deus deu o carro para ela. Essa linha de pensamento me incomodou um pouquinho. Depois eu fiquei refletindo que poderia ser a ideia de reconhecimento, né? Reconhecimento que Deus é fiel, que Deus cuida, Deus zela. E de qualquer forma, a gente tem que entender o momento da oferta como um momento de gratidão, um momento de reconhecimento. Não é um momento de Deus, eu estou te dando isso, então você me dá isso, né? Nessa semana eu fiz 6 anos de casado e fiquei pensando sobre essa questão da troca ou do reconhecimento. E é difícil pensar que as pessoas que ajudaram no meu casamento, têm ajudado, seja uma ideia de troca, seja uma ideia de, porque eu fiz isso para a pessoa, ela está devolvendo, né? Seria uma relação muito ruim, né? De pensar assim, não, estou te ajudando porque você me ajudou nisso, e sempre a ideia de troca, né? Agora você está me devendo, agora eu estou te devendo um favor. E Deus não é assim, Deus não espera que a nossa oferta seja assim, né? Assim como fala em Colossenses 3,17, fala que a gente deva fazer tudo como se fosse para Cristo, a nossa oferta ela tem que ser zelosa
e cuidadosa, como se a gente estivesse fazendo para Cristo. A gente não faria para Cristo algo meia boca, né? Ou faria algo para Cristo tipo, não, tô fazendo isso, Jesus, mas então você me dá em troca isso, né? É ruim pensar dessa forma, né? E aí eu lembrei de uma escritura em 2 Coríntios 9, que fala o seguinte: o tema é semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Se a gente só parar nessa escritura, só nesse versículo, a gente começa a associar a questão de troca, né? Já que eu estou dando algo, eu vou ter que receber em troca. Se eu estou dando muito, eu vou receber muito, proporcionalmente, né? Só que aí Paulo continua falando, né, no versículo 7, fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Interessante que ele fala que não é por pesar nem por obrigação. E que Deus, ele considera quando a gente dá algo com alegria, né? Então, no momento das ofertas, eu gostaria de convidá-los a refletir quanto que Deus tem sido zeloso com a sua vida, com a sua família, e ofertar não por obrigação, né? Não com pesar, eu estou dispondo tantos por cento da minha renda, né? E isso faria falta, né? Mas não, com alegria reconhecer que Deus tem suprido, Deus tem cuidado e Deus tem sido bom conosco, né? Eu gostaria de chamá-los para uma oração. Pai Santo, Deus, obrigado pela oportunidade da gente ter de ofertar, de reconhecer o zelo, o amor do Senhor por nossas vidas. Ajude a gente a ser justo com o Senhor, a ser zeloso, Pai, com as nossas ofertas, a gente cumprir, Pai, o que a gente combinou com o Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco e o Senhor preza tanto quanto que a gente dê as coisas com alegria, Pai, que a gente faça com alegria, não por obrigação, Pai. Por favor, esteja com as ofertas dos nossos irmãos, Pai, dos nossos amigos, que eles possam entender a cada dia o amor e o zelo do Senhor, não como uma barganha, não como uma troca, porque o Senhor nos amou sem pedir nada em troca, Pai. Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom culto, irmãos. Bom domingo. Um abraço. Olá, irmãos. Esse é o momento da ceia. E nesse dia especial, onde celebramos o Dia dos Pais, eu queria compartilhar com vocês uma história de um relacionamento de pai e filho, uma história emblemática, muito conhecida, que é a história de Abraão e Isaac. Os detalhes dessa história você pode ler em Gênesis 22, de 1 a 14. Essa história conta o seguinte, para você entender o contexto, Abraão recebe de Deus uma promessa que ele, através de sua descendência, iria abençoar todos os povos da terra. O tempo passa, Abraão já idoso, a esposa dele também já idosa, tem esse filho. Ainda contra todas as possibilidades e probabilidades, a promessa de Deus é cumprida. E um dia Abraão é provado por Deus. E Deus pede para que ele leve seu filho e o sacrifique. E a história vai sendo narrada. Então, eu queria que você imaginasse isso. Um pai que tem o seu único filho, estimado, amado, e de repente uma prova desse nível. Então imagina Abraão indo para fazer esse sacrifício. E no meio do caminho, um diálogo entre o pai e filho acontece. Eu queria ler com vocês isso. No versículo 6 do capítulo 22. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque
e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, essa é uma história emblemática, uma história emocionante, onde Abraão é colocado a sua fé à prova, entrega o seu próprio filho em sacrifício. Então, quando nós lemos essa história, que tem todos os pormenores aqui, como eu te falei nas Escrituras, nossos olhos se focam em Abraão, talvez um pouco Isaac, porque uma outra coisa importante a se entender é que Isaac tinha idade e força para não aceitar aquilo, para sair correndo, para fugir, mas ele também se submete. Em Hebreus 11, 17 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A luz que o autor de Hebreus dá sobre o ato de Abraão é que ele agiu com fé porque ele tinha esperança na ressurreição. Irmãos, eu queria falar para vocês que em Gênesis 22 há uma pregação tremenda sobre o Evangelho. Porque muitas vezes, como eu falei, nós focamos em Abraão e Isaque, mas Abraão e Isaque apontam para Deus e para Jesus. Aponta para Deus como o pai disposto a sacrificar, aponta para Deus como aquele que entende que o cordeiro precisa ser entregue, aponta para o pai que vai dar um sacrifício. E Isaque aponta para Jesus, que é o filho que será sacrificado, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós vemos em Abraão a figura de Deus, só que a diferença de Abraão e de Deus é que Deus é o pai que sacrifica. E Jesus é o filho que, como Isaque, se coloca em obediência. Eu queria ler para vocês também Lucas 22, no versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então, assim como Isaque teve uma obediência a seu pai, disposto a passar pelo sacrifício, na confiança que o Deus de Abraão era um Deus bom, também aqui nós vemos Jesus entregando sua vida e falando com Deus: se é possível, afaste de mim, mas se não, eu faço a tua vontade. Em Romanos 8:32 diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Irmãos, nós temos um pai generoso, que não abriu mão de nada por nós, não abriu mão nem do seu próprio filho. Nós também temos a Jesus, que se sacrificou para que nós também nos tornássemos filhos de Deus. Então, nesse Dia dos Pais, eu queria que você lembrasse que apesar de todas as circunstâncias, nós temos um Pai perfeito que está no céu. Vamos orar. Pai, como é inspirador ler essa história, ver tanta graça já no Antigo Testamento, apontando para Jesus, apontando para o sacrifício. Senhor, no episódio de Isaque, um anjo vem e impede o sacrifício. Mas no episódio de Jesus, ele vem para encorajá-lo, porque Jesus foi o Cordeiro. Ele foi o Cordeiro que foi imolado por nossos pecados. Que nesse momento da ceia,
que possamos ter em nossos corações gratidão por esse sangue e esse sacrifício. Abençoa a todos nós, em especial aos pais, para que sejam espirituais, para que consigam, Pai, mediante a fé, obedecer o Senhor e amar a sua família, assim como o Senhor é para nós um Pai perfeito. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, que honra ser gerado de você, ter sido alimentado por seus braços, ter seu sangue em minhas veias e ver que os seus traços me rodeiam. Que honra, que honra. Com coragem não se prende ao seu quintal, sonhador que não tem medo de temporal, e sai com braço forte, com suor e ousadia, pra construir nossa família. Minha história começa com seus passos, em seus sonhos vou me encontrar. Sua história faz possível meu destino. Onde eu for, você estará. Foi Deus quem o escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar. Foi Deus quem o escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar.